dificuldades, nós vivemos com Ele. Eu sou o missionário Júnior Augusto. Hoje vamos dar término ao nosso estudo sobre a esperança além da morte. Convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar os textos que vamos estar estudando hoje. Como Jesus entendia a morte? Abra sua Bíblia em João, capítulo 11, versículos 11 ao 14. Na minha versão diz assim, versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Versículo 13. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. No versículo 14 diz assim: então Jesus lhe disse, clamaram claramente. Repetindo, versículo 14. Então Jesus lhe disse, claramente Lázaro morreu. Bom, nós vemos que Jesus aqui, ele compara a morte como um sono profundo, que somente ele pode despertar. Porque aqui, se você for ver o contexto do capítulo 11, aqui fala da morte de Lázaro, amigo de Jesus. E quando os discípulos receberam a notícia, que foram falar para Jesus que Lázaro estava dormindo, eles estavam comparando a morte como um sono normal. Mas Jesus afirmou para eles, como nós sabemos que Jesus sabe de todas as coisas, porque Jesus era homem em carne humana, né? Foi homem aqui na terra, e ele falou para os seus discípulos que Lázaro tinha morrido. Mas para entendermos um pouquinho mais sobre esse estudo da esperança além da morte, quantas ressurreições haverá? Convido você a abrir sua Bíblia em João 5, versículos 28 e 29, que diz assim, na minha versão diz assim, João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. O versículo 29 diz, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, Jesus aqui está falando sobre duas ressurreições, que vai ser uma para a vida e outra para a morte. Mas para entendermos um pouquinho mais sobre esse aspecto das duas ressurreições, eu convido você para ir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo estarão primeiro. Ou seja, aqui está dizendo que quando Cristo voltar, vai haver dois tipos de ressurreições. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a condenação eterna. Ou seja, quando Cristo voltar, vai estar definido quem vai morrer salvo em Cristo. As pessoas que estão morrendo hoje em dia, aquelas que se prepararam, que estão se preparando, elas morrem em Cristo. Ou seja, elas morrem salvas. E aquelas que não se preocuparam com a sua salvação, que por desleixo não quiseram saber da palavra de Deus, não quiseram pregar, não quiseram ensinar a Bíblia, então se elas não se arrependerem dos seus pecados e não se converter, elas vão ressuscitar para a ressurreição do juízo, que é a ressurreição da condenação eterna, após o milênio, como nós já estudamos aqui no canal. Eu vou até deixar o card em cima para vocês depois verem o vídeo sobre o milênio. Mas continuando, qual é a recompensa dos ressuscitados? Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 53. Na minha versão diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Que eu falei na explicação do versículo anterior. Ou seja, ele está dizendo o quê?
que nem todos vão passar pela morte. Nem todos vão morrer, mas vão ter o privilégio de ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Mas o versículo 52 diz: no momento um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ficarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui no versículo 52 está dizendo que os mortos em Cristo, que morreram, que entregaram a sua vida para Cristo em vida, que tiveram comunhão com Deus em vida, aqueles que morreram salvos em Cristo, foram para o pó da terra salvos, eles vão ressuscitar quando Jesus voltar e vão ser transformados, incorruptíveis, sem a natureza pecaminosa. No 53, porque é necessário que este corpo, ou seja, o meu corpo, o seu corpo, essa matéria que nós temos, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, nós seres humanos só vamos ser imortais quando Cristo voltar, que se você estiver salvo, Cristo vai te dar o que? A recompensa da salvação eterna, que é a imortalidade. Você não vai mais morrer, você vai continuar a sua vida. Já pensou que é extraordinário você viver e suportar os últimos acontecimentos deste mundo, do fim deste mundo, ver Cristo voltar nas nuvens dos céus e ainda morar eternamente com Cristo Jesus? Você deseja isso, meu querido amigo? Porque eu desejo. Ver Cristo voltar nas nuvens dos céus, estar salvo e poder viver eternamente, não passar pela morte. E no versículo 54, para finalizarmos: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Meu querido amigo, você quer ter a vitória sobre a morte, tanto física aqui e a morte espiritual? Entrega a sua vida para Jesus. Só Ele tem a chave da vitória da morte. Porque Ele morreu, Ele venceu a morte. E quando nós estamos em Cristo Jesus, que estamos em comunhão com Ele, procurando fazer a sua vontade e obedecer a sua palavra, não há inferno, não há inimigo nenhum que possa impedir você de ser salvo. Você só vai se perder e não vai ser salvo até a vida eterna se você quiser. Porque nós temos livre de escolha. Cabe a você decidir se você vai querer viver com Cristo eternamente ou não. Infelizmente, a vida é assim. A vida é feita de escolhas. Eu escolho servir a Cristo, viver ao lado dele. E você, meu querido amigo, qual vai ser a sua escolha? Deixa nos comentários. Coloque seu amém se você aceita a salvação de Cristo na sua vida. E você acredita que Deus criou tudo, o ser humano, e que a morte é apenas um sonho? As pessoas que já morreram estão apenas dormindo, aguardando a volta de Cristo Jesus. Neste momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Oremos. Santo, santo é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de todo o universo. O Senhor, meu Deus, abençoa a mim e aos meus queridos amigos ouvintes do canal Fé e Esperança para hoje, que estão mais uma vez estudando a sua palavra, com esse estudo que fala sobre a esperança além da morte. Eu tenho essa esperança de não passar pela morte, de ver Cristo voltar nas nuvens dos céus. Eu quero que meus queridos amigos tenham essa esperança. Mas só que para termos essa esperança de não passarmos pela morte, devemos te obedecer a tua palavra, seguir os teus ensinos e proclamar a sua vida para aqueles que estão perdidos devido às suas circunstâncias da vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos batize com o teu Santo Espírito neste momento, porque é só Ele que vai nos dar a salvação eterna. Então que eu te amo e te suplico, em nome de Jesus. Amém. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E até o nosso próximo estudo.